Eu convido a igreja para ficar de pé, para em reverência ouvirmos a palavra do Senhor. Mas antes de fazer a leitura, eu quero aqui dar os parabéns, desejar um feliz Dia dos Pais para nós papais, né? E que Deus nos abençoe poderosamente, que Deus nos guarde, nos proteja e nos esconda das astutas ciladas do inimigo. E que Deus lance espírito de cegueira para que o mal não encontre a porta da nossa casa. E eu gostaria que os irmãos também cantassem comigo aqui o refrão de um louvor. Amém? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Glória a Deus, louvado seja o santo nome do Senhor. Eu convido a igreja a abrir as vossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 7 a seguir. Livro de Lucas, capítulo 22, versículo 7 a seguir. Se a igreja encontrou, diga amém. E a palavra de Deus vem nos dizer: finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: vão reparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar. E diga ao dono da casa: o mestre pergunta: onde é o salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhe tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando Jesus chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhe: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhe digo, não comerei dela novamente até que se cumpra o reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhe digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: este é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice, é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Amém? Pode sentar. Senhor Deus, Senhor maravilhoso. Pai, como é gratificante estar aqui na tua casa, diante do teu altar, para falar do teu amor, falar do teu poder e falar das maravilhas que o Senhor tem realizado nas nossas vidas. Pai amado, Pai maravilhoso, me usa nesta noite, Senhor, como boca de ti, Senhor. Coloca as palavras na minha boca que venham edificar as nossas vidas, Pai. E em nome de Jesus, Senhor, prepara-nos. Prepara nosso coração para que venhamos receber uma palavra de ti, ó Pai. E que nós venhamos ouvir não aquilo que nós queremos, mas o que o Senhor preparou para essa noite. Amém, amém e amém. Pode sentar-se. Igreja, todos os meses nós temos um domingo específico. Um domingo determinado por Deus para que venhamos preparar e celebrar a Santa Ceia do Senhor. Esse momento é Jesus nos chamando
para que venhamos participar do banquete com o Senhor. É Jesus nos convidamos para que venhamos nos alimentar, nos fortalecer com a palavra de Deus. É Jesus nos convidando para que venhamos receber o corpo e o sangue precioso de Cristo Jesus, aqui representado por esse pão, por esse vinho, que nos purificarão, que nos santificarão. Todavia, não venhamos nos acomodar com isso e deixar que esse momento passe despercebido, que esse momento passe como uma atividade qualquer, como uma marca registrada, como uma data comemorativa, ou até mesmo um evento que venha fazer parte do calendário da igreja. Como seguidores de Cristo Jesus, devemos refletir e entender que a Santa Ceia é bênçãos de Deus para a nossa vida. Devemos entender o verdadeiro significado da Santa Ceia. Na verdade, igreja, o significado central da Santa Ceia é nos trazer a lembrança da morte e ressurreição de Cristo Jesus na cruz do Calvário, como também a reafirmação da nova aliança entre Deus e a humanidade. A palavra diz que quem come e bebe sem discernir o corpo, ou seja, se nós participamos da Santa Ceia com os nossos corpos impuros, nós estamos bebendo e comendo para a nossa própria condenação. Jesus então dá ordenança para que a ceia seja preparada. E Ele mesmo, o próprio Jesus, ensina e orienta os discípulos, como também a igreja, nos prepara e nos capacita para que venhamos dar continuidade ao propósito da Santa Ceia. E de que forma e de que maneira nós podemos dar continuidade a esse propósito? Aprendendo mais de Deus, buscando mais de Deus, seguindo os passos de Cristo Jesus, seguindo os exemplos de Cristo Jesus, tais como a preparação da Santa Ceia, o conhecimento do local onde será realizada a Santa Ceia, a obediência em ouvir a voz de Deus, a presença de Deus, que é de fundamental importância na Santa Ceia, o significado, o propósito e o objetivo da Santa Ceia. Aqui no versículo 8 e 9, a palavra de Deus diz: enviou Pedro e João, dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Igreja, Jesus já sabia exatamente onde seria realizada a Santa Ceia. Aqui nós podemos ver que a Santa Ceia, ela é realizada de acordo com a vontade de Deus. E como seguidores de Cristo Jesus, nós devemos preparar a Santa Ceia em espírito e em verdade. Que nós devemos preparar a Santa Ceia como igreja em nossa vida espiritual. Mas em hipótese alguma, nós devemos participar da Santa Ceia de qualquer jeito, de qualquer maneira, se não estivermos preparados espiritualmente para participar. Se não estivermos preparados espiritualmente. E para que venhamos participar da Santa Ceia, nós devemos, igreja, estar em comunhão com os irmãos, com a igreja e principalmente com Deus. Como também apresentar diante do altar do Senhor o arrependimento, igreja, pelos nossos erros, pelas nossas falhas e pelos nossos pecados. Antes de participar da ceia, nós devemos, igreja, estar em oração, em jejum, em vigilância, como também fazermos uma autoavaliação, como se encontra a nossa vida diante do altar do Senhor. Participar da Santa Ceia é reconhecer que Jesus
entregou a sua vida na cruz do Calvário por nós. É reconhecer que Jesus derramou o seu sangue para perdoar os nossos pecados, que ressuscitou ao terceiro dia. É reconhecer, igreja, que hoje fazemos parte da família de Deus e que de maneira alguma nós podemos esquecer a importância da morte de Cristo Jesus na cruz para nos perdoar. Versículo 10:2, a palavra de Deus vem dizer: e ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta: onde é o salão de hóspede no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Aqui Jesus nos orienta, igreja, onde será realizado a Santa Ceia. Que nós venhamos escolher um local adequado e digno para que venhamos sentir a presença de Deus. E aqui Jesus ordena que os discípulos entrem na cidade e ali ele encontrarão um homem com um cântaro de água. É como se nós estivéssemos nessas nossas jornadas do dia a dia e encontrássemos um homem com uma cabaça carregando água. Aqui nós podemos ver que Deus usa pessoas trabalhadoras, que Deus usa as pessoas que estão na lida do seu dia a dia. E Jesus então os orienta a seguir esse homem. E ao chegarem na sua casa, batam na porta, peçam licença para entrar, peçam permissão para que ali realizem a ceia do Senhor. Então o homem apresenta um local ideal para que seja realizada a ceia do Senhor. Igreja, Deus conhece o nosso coração de fora para dentro. O Deus que nós servimos, o Deus que se encontra nesta casa, ele conhecia o temperamento, a personalidade e o caráter de cada um dos seus discípulos. Deus também já sabia, Deus já tinha a certeza de que seria traído. E mesmo assim, igreja, Deus compartilha a ceia, mostrando ali um ato de compaixão para a vida do traidor. Deus mostra aqui a sua divindade e onisciência. Deus, ele nos ama mesmo conhecendo os nossos erros. Nós podemos ver aqui nessa passagem, irmão, que Deus usa pessoas trabalhadoras, que tudo deve ser feito com obediência, e que o tema principal dessa passagem é que o Deus que nós servimos merece o melhor. Quando nós participamos da Santa Ceia, entendam que Deus, ele sabe de todas as coisas. Entendam que Deus continua no controle de tudo e todas as situações. Nós podemos sim, igreja, fazermos algo de errado diante do olhar do homem, mas é humanamente impossível fazermos algo de errado diante do olhar de Deus. Porque o Deus que nós servimos, ele é conhecedor das nossas fraquezas e das nossas dificuldades. Então, igreja, cabe a nós, como seguidores de Deus, nos focar mais na palavra de Deus, nos dedicar mais na seara do Senhor, e que venhamos fazer com perfeição. Que venhamos fazer não para agradar o homem, mas que venhamos fazer para agradar a Deus. É esse o propósito do servidor de Deus, que nós estamos aqui na terra, igreja, como representantes legais de Deus. Nós fomos escolhidos e separados por Deus para atuarmos aqui como porta-voz de Deus.
O versículo 13 diz: eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhe tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Igreja, observem aqui que os discípulos ouviram e obedeceram à voz de Deus. Em hipótese alguma, venhamos colocar Deus no resultado de uma partida de futebol, no resultado de um jogo de voleibol, nas disputas por uma medalha olímpica e principalmente na política. Devemos sim estarmos focados em ouvir e obedecer à voz de Deus. Devemos sim estarmos focados em fazer somente a vontade de Deus. E cabe a nós, igreja, entendermos os planos e os propósitos de Deus. Cabe a nós termos paciência de esperar o tempo certo de Deus. Todo e qualquer resultado positivo que acontece na nossa vida é porque foi feita a vontade de Deus. E quando, igreja, nós ouvimos e obedecemos a voz de Deus, tudo dá certo. Nós devemos sim colocar em prática o que Deus manda fazer. Veja como exemplos os discípulos. Eles ouviram a voz de Deus, fizeram o que Deus planejou, fizeram o que Deus ordenou, e por isso tudo deu certo. E o que eles fizeram? Eles entraram na cidade, seguiram o passo do homem com o cântaro de água, pediram permissão para ceiar na casa dele, e assim foi feito. E o desejo de Deus é que, como igreja, nós venhamos amar a Deus acima de todas as coisas. Que nós venhamos amar o nosso próximo como amamos a nós mesmos. Que nós venhamos fazer o ID do Senhor, anunciando o Evangelho de Deus a toda criatura. E que através de nós haja cura, libertação e salvação. E que através de nós algemas venham ser quebradas e almas resgatadas do cativo da Babilônia. Muitas vezes, inúmeras vezes, os nossos projetos não dão certo, é porque nós não obedecemos à voz de Deus. É porque nós não fazemos o que Jesus manda fazer. É porque nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo. É porque nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito e com a nossa própria mão. Quantas vezes, igreja, não ouvimos da boca dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos colegas de trabalho: se Deus me abençoar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas Jesus manda dizer: buscai primeiro o reino de Deus, a justiça de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33, se não me falha a memória. E hoje, grande parte da humanidade, igreja, está buscando primeiro as grandes coisas, e depois querem que Jesus acrescente o reino de Deus. Muitos só buscam Deus quando estão passando por momentos difíceis, quando estão passando por dificuldade. Muitos querem a bênção, mas não querem o abençoador. E nós devemos, igreja, buscar Deus em todo tempo e em todo lugar. Porque Deus, Ele não está somente aqui nesta casa. Onde você dobrar seu joelho, invocar o nome do Espírito Santo, buscando a presença de Deus, Deus se faz presente. Seja na igreja, seja na praça, seja no ginásio, onde quer que seja, Deus está presente. E o Deus que nós servimos é maior do que tudo isso que está nesse mundo. Cabe a nós
termos fé no poder que vem do alto. Cabe a nós confiar somente em Deus. Porque o homem é falho, o homem é corrupto. Mas o Deus que nós servimos não, Ele é fiel. Ele honra. Nós passamos sim por dias difíceis, por dias trabalhosos. Hoje mesmo, igreja, eu tive um dia estressante. Tive um dia cansativo. E no momento em que eu parei para estudar um pouco a palavra de Deus, as forças contrárias tentaram impedir. Eu orei, e Deus me deu força. E de imediato, o inimigo foi derrotado em nome de Jesus. Tentou de todas as formas, mas Deus estava lá comigo, como está conosco aqui nesta noite. Quantos creem que Deus se faz presente aqui nesta casa? Quantos creem que Deus tem o poder de nos limpar, nos purificar? Versículo 14 e 15. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhe: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Igreja, como é forte a palavra de Deus. Jesus deseja estar comigo. Jesus deseja estar com você. Jesus deseja estar conosco, assim como estava com os discípulos, participando da ceia com o Senhor. Jesus estava ansioso para ceiar junto com os seus discípulos antes da morte, mostrando ali um momento de comunhão. E Jesus desejava esse momento para finalizar o seu ministério e validar a vida daqueles homens. E ali sentaram-se na mesa, compartilharam o mesmo pão, beberam o mesmo cálice. Compartilharam o mesmo pão, comeram o mesmo cálice. Beberam o mesmo cálice. Exatamente, igreja, o que nós vamos fazer daqui a pouco. Nós vamos comer o pão que foi gerado pela cultura do trigo. Nós vamos beber o vinho que foi gerado pela cultura da uva. E nós vamos estar aqui anunciando a morte de Cristo Jesus, implantando o novo reino de Deus. Igreja, nós temos sim que participar da Santa Ceia do Senhor, reconhecendo todo o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário por mim e por você. E 16, 18, pois eu lhe digo, não comerei dela novamente até que se cumpra o reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhe digo, eu não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Igreja, como eu falei no início, como eu falei anteriormente, o significado central da Santa Ceia é nos trazer a lembrança da morte e ressurreição de Cristo Jesus na cruz do Calvário, como também a reafirmação da nova aliança com Deus. Nessa passagem, observem que Jesus repete 2 vezes: esta é a última ceia que farei com vocês, e só beberei desse cálice até que se cumpra ou venha o reino de Deus. E assim Jesus fez. Sabe por quê? Porque o corpo e o sangue de Cristo Jesus foram transbordados na cruz. Ou seja,
todo o sangue do corpo de Jesus foi derramado na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados, para levar consigo as nossas transgressões. E ali Jesus se deu por completo. Jesus entregou a sua vida por mim e por você. E mesmo ali com todo o sofrimento, sentindo toda a dor, Jesus ainda teve forças de proclamar: está tudo consumado. Versículo 17 diz: recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns aos outros. 19 e 20. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: este é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramando em favor de vocês. Igreja, o objetivo da Santa Ceia é que venhamos renovar a nossa aliança com Deus. É que venhamos nos reaproximar de Deus. É que venhamos nos reconciliar com Deus. A aliança que fazemos com Deus, ela é para sempre, ela é eterna. E fazer parte da Santa Ceia é reconhecer o sacrifício de Cristo Jesus na cruz. É recordar todo o sofrimento de Cristo. E a aliança com Deus, igreja, ela tem que ser renovada dia a dia. E nós temos, igreja, que temos o máximo de cuidado. A palavra de Deus diz: examine-se antes de ceiar. Nós temos que ter cuidado, irmão, porque o inimigo, ele conhece o ponto fraco de cada um de nós. Nós temos que estar revestidos com a armadura de Deus. Nós temos que estar nessa noite preparados espiritualmente para que nós venhamos participar da Santa Ceia. Nós temos que estar limpos. Nós temos que estar um dia assim de oração, termos jejuado, termos vigiado. Porque para Deus não existe pecado, nem pecadinho e nem pecadão. Ele está fora da mesma dimensão. Não é desse jeito, igreja? E aqui eu agradeço a Deus pela oportunidade. Amém?